Pode se assentar. E eu queria iniciar a minha mensagem hoje fazendo uma pergunta para você. A pergunta que eu já dei uma dica para você enquanto eu fazia a celebração da ceia. Se Deus tem propósito, ou propósitos, e Ele tem, será que os nossos planos podem estar em rota de colisão com os propósitos de Deus? Eu não estou dizendo que nós temos a capacidade de frustrar os propósitos de Deus, porque isso seria antibíblico. Não há nada que possa se opor ao nosso Deus. O Senhor é o único e verdadeiro Deus. Mas nos propósitos de Deus, será que planos que nós criamos entram em rota de colisão com aquilo que Deus vai fazer? Eu não vou dizer iria fazer, porque Ele vai fazer. Será que o plano, por exemplo, de ficar murmurando porque não tinha cebola para colocar na comida, não tinha os condimentos egípcios para dar sabor aos alimentos que eles iriam comer, será que o plano de criar para si um Deus ideológico, um Deus falso, não entrou em rota de colisão com o propósito de Deus de tirar o povo do cativeiro e levar para a terra prometida em questão de semanas, e por isso eles andaram por décadas? Será que os planos de fazerem coisa do seu próprio jeito, e não do jeito que Deus havia ordenado, não impediu que Moisés entrasse na terra prometida? O propósito de Deus era levar para a terra prometida. Mas ele não gozou, ele não usufruiu, ele não participou de tudo aquilo que foi sonhado, planejado, dito para eles. Será que quando o pai Abraão, que foi citado aqui, a sua esposa entendendo que o propósito de Deus era formar um povo, mas ela tinha um plano para ajudar Deus a formar esse povo, não criou um conceito existencial cheio de nuances tão difíceis como nós vemos até hoje? Será que no propósito de Deus, os planos seus não têm entrado em rota de colisão com o propósito de Deus? E eu cito algumas coisas com respeito a cada um de vocês para análise. Será que no intuito, no desejo legítimo de nós querermos ter uma vida melhor para nós e para aqueles a quem amamos, de prover coisas melhores, nós não entramos em rota de colisão com o propósito de Deus de edificar famílias? Será que não perdemos filhos por causa de planos? Será que não deixamos de realizar o que Deus poderia, e essa é a parte que mais me interessa, de realizar o que Deus poderia realizar através de nós, porque os nossos planos entram em choque com o propósito de Deus? Eu creio que a comunidade evangélica no mundo aprendeu truques e planos, truques e trejeitos para fazer com que os seus planos dessem certo, mesmo que eles não estejam dentro de um propósito divino. E por propósito divino, eu não estou aqui dizendo, e vocês sabem o que eu penso a esse respeito, tem gente que me diz assim: pastor, eu não sei se é o propósito de Deus de eu morar aqui ou de eu morar na Flórida. Eu digo, irmão, Deus não tem nada contra o mar, Deus não tem nada contra New England. Onde é que você quer morar? Ah, não sei, eu queria que Deus me apontasse. Não, isso não cabe a Deus. O propósito de Deus é que seja na Flórida ou em New England, que você seja um filho de Deus, que cumpra o propósito para o qual você foi criado. Eu não sei se é propósito de Deus eu permanecer aqui ou mudar para o Brasil ou para a Europa. Tá, você precisa entender se esse plano seu choca com propósitos maiores de Deus, que na verdade é o que nós precisamos entender. Se nós como igreja, será que planos nossos podem entrar em rota de colisão com o propósito de Deus? Será que
os nossos planos de crescimento, de enriquecimento, eu estou dizendo agora como comunidade da fé, de espalhar o nosso nome, pode entrar em colisão com o propósito de Deus de criar uma comunidade, de ter o nome dele conhecido, de ganhar pessoas. Pode ser que os nossos planos individuais sejam tão egocêntricos que eles não permitam que outros façam parte deles, e com isso o propósito de Deus, que é de atrair e agregar pessoas no nosso meio, fique prejudicado. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Então, como reverter isso, querido? Como viver sabendo que Deus nos deu a habilidade de sonhar, que Deus nos deu a habilidade de produzir, que Deus nos deu habilidades criativas? Como conciliar isso, entendendo que há um propósito que transcende a minha vontade, o meu gosto, o meu desejo? E eu quero me atrever a dizer para você nessa manhã que alguns dos nossos planos, se for para que eles cumpram o propósito de Deus, eles vão ser frustrados. Eles serão frustrados. Eu não sei quantas famílias eu já socorri, que o pai e a mãe, num desejo legítimo, mas impensado, de adquirirem coisas cada vez mais, perderam o propósito de Deus de edificar uma família que amasse a Deus e que amasse o próximo. Então sim, eu estou dizendo que às vezes a quantidade de dinheiro e de business que você vai ter não será a mesma se você quiser cumprir o propósito de Deus. Não que você não possa ficar rico, ser abastado, ter coisas. O que eu estou dizendo é que todas as vezes que um plano nosso, em algum momento, em algum lugar, ele choca com o propósito de Deus, isso terá consequências, como teve. É uma mulher que se sente velha, incapaz, infértil, incapaz de gerar filhos, que arruma uma funcionária, uma escrava, para ter o filho, para cumprir o plano. Mas o plano que ela estava querendo cumprir não tinha a ver com o propósito de Deus. O propósito de Deus era gerar um filho a partir da impossibilidade dela. Porque Deus não precisa de possibilidade para realizar nenhuma das coisas que Ele realiza na nossa vida, amém? Ele não precisa. Deus é o único que opera ex nihilo. Ele não precisa de nada pré-existente para trazer a vida. Quando Deus disse, e há até uma história, de que numa classe de física, um professor ateu questionava muito os seus alunos, e aí o professor disse assim, que Deus não existe. Que Deus não existe, e ele ficava levantando teses. Aí o professor virou para o aluno que era cristão e disse, você tem uma teoria de que Deus criou todas as coisas. Hoje, a física prova que as coisas que existem foram resultados de explosões, de transformações químicas no universo, no ar. Aí o menino disse assim, o senhor está absolutamente certo. Aí ele disse assim, então quer dizer que isto aqui eu posso criar uma mesa, ele disse, isso não tem nada a ver com Deus. Aí o menino disse, aí o senhor está enganado, o senhor é capaz de criar uma mesa, mas cadê a madeira para o senhor fazer a mesa? O senhor não é capaz de criar uma madeira. Quem criou ex nihilo, do que não existia, é somente Deus. Então Deus não precisa de nada para executar aquilo que só Ele é capaz de fazer, mas todas as vezes que os nossos planos tiverem intenção, ainda que não planejada, de alguma forma fugir do propósito de Deus, muitas vezes eles serão frustrados, e muitas vezes eles darão certo, mas com consequências desastrosas. Desastrosas. Quantos pais, principalmente nessa questão da criação de filhos, que por pautarem a sua vida por outros ideais, dizendo que são cristãos, se esqueceram qual é o propósito maior de Deus para ele, para ela e para os seus filhos. E com isso, fizeram com que os seus filhos crescessem
separados de Deus e eles próprios esfriassem o coração. Sabe o que eu me atrevo a dizer nessa manhã? Que muitos de vocês são minhas ovelhas, eu conheço alguns. Você pode até dizer, pastor, eu conversei com você um tempo atrás, você está trazendo isso à tona? Não, veja, o pastor, ele conhece o seu rebanho, as pessoas, mas existem tantas nuances que transcendem o meu conhecimento aqui. Mas eu posso dizer, não só desses que conversaram comigo, eu posso afirmar em qualquer lugar que eu for, que muitos de vocês estão experimentando uma frieza espiritual, e isso não tem nada a ver diretamente com Satanás. Ele está sempre por trás de tudo. Isso tem a ver com o jeito que você está pautando a sua vida. Isso tem a ver com os planos que você está edificando, inclusive orando ou rezando, para que Deus dê veracidade a esses planos. Isso tem a ver com os planos que você está criando, e talvez até dando dízimo deles, para que Deus possa abençoá-los. Mas tudo aquilo que tiver em colisão com o propósito de Deus vai dar zica, cedo ou tarde. E nós temos um texto que agora, pela introdução longa que eu fiz, eu vou citar ele para vocês, mas eu queria que vocês acompanhassem, que está no segundo livro dos Reis, capítulo 7, principalmente do versículo de 1 a 11. Ali nós temos um texto muito interessante, porque esse texto, ele é fruto de um período de guerra, ele é oriundo de um período de ataques sofridos pela nação de Israel, pelo povo de Deus. Notem, queridos, o propósito de Deus é edificar para si um povo, e que esse povo seja na terra instrumento de dar visibilidade do rosto de Deus para as pessoas. Pronto, esse é o propósito de Deus. O dia que você perguntar assim, qual será o propósito de Deus para a minha vida? Eu vou responder sem te conhecer alguns de vocês. O propósito de Deus é que você seja, primeiro, salvo por Jesus. Segundo, a partir desta salvação, você se torne um instrumento de Deus na terra para dar visibilidade ao rosto dele para todas as pessoas. Diz amém para mim. Esse é o propósito de Deus. Esse propósito pode ser executado aqui, ele pode ser realizado no Brasil, ele pode ser realizado na Alemanha, na Patagônia, não importa. Ele pode ser realizado por quem tem muito dinheiro, por quem não tem dinheiro nenhum. Ele pode ser realizado pelo simples e pelo doutor, não tem diferença. Porque a cruz de Cristo, diante dela, não há nenhuma diferença. Mas esse texto fala de um período em que a nação de Israel estava sendo constantemente agredida, especialmente pelo povo da Síria, o país vizinho. E vocês até conhecem, lembram quando um rei da Síria mandou o exército dele matar Eliseu? Vocês se lembram dessa história? Que o exército da Síria cercou o lugar onde Eliseu estava. O que está acontecendo antes daquilo? O rei da Síria planejava ataques contra Israel. Os planos de Deus jamais serão? Repete para mim, os planos de Deus jamais serão? Nunca. Os nossos sim, os de Deus jamais. E às vezes alguns dos nossos ele frustra para a gente aprender que estava no caminho errado. Mas quando o rei da Síria planejava lá com seus generais o que queria fazer, Deus avisava um profeta. E falava, avisa para o rei de Israel que o rei da Síria está tramando isso. E isso aconteceu sucessivas vezes. O rei da Síria disse assim, temos um mol, temos um traidor, temos um snitch, temos um... Qual que é o código da penitenciária para quem é delator, hein? Os que já foram presos aí, fala para mim. Se você falar, nós vamos saber que você já esteve lá, né? Mas tem um termo, não tem? X9. Bangu 1 ou 2? A X9 aqui. O rei da Síria começou a perguntar, quem que é? Quem que é esse? Porque não é possível, nós conversamos dentro dessa sala, e alguém leva para o rei de Israel, aí alguém disse assim, não é ninguém, é que tem em Israel um homem de Deus, e Deus revela para ele o que o seu coração está planejando. Aí o rei da Síria pensa, bom, então o jeito é eliminar o cara. Manda o exército dele, vocês conhecem a história, um dia o jovem que era o ajudante de Eliseu chega na porta, olha a cidade está cercada e diz, meu senhor,
a nossa cidade está cercada pelo exército da Síria, e Eliseu faz uma oração. Ele não faz oração de guerra, ele não manda descer fogo do céu, ele não faz aquela coisa que nós fazemos. Ele diz: Senhor, eu te peço, abra os olhos do jovem para que ele veja. E quando o jovem enxerga aquilo que não era dessa vista, mas era algo que transcendia a nossa visão ocular, ele vê os exércitos do Deus vivo cercando aquele por trás do exército da Síria, porque maior é o nosso Senhor do que qualquer arma forjada, queridos. Então, essa história, o que acontece? Por um tempo há uma trégua. E daí um pouco, um outro rei chamado Ben-Hadad manda sitiar Samaria. O sítio era uma forma de estrangulamento. Cercava-se a cidade, impedia que se entrasse alimentos ou água. Com o tempo, os mantimentos da cidade começavam a acabar e o povo ia morrendo por asfixia, não asfixia de ar, asfixia de alimento. Eles iam morrendo de inanição, eles iam morrendo por passar fome e sede. Num momento deste, havia na porta da cidade, do lado de fora, 4 leprosos. Interessante que os leprosos estavam entre a proteção da cidade e o sítio inimigo, ou seja, eles estavam numa zona que era um perigo estar, mas como leprosos que eram, ninguém queria fazer nada com eles. 4 leprosos sentados à porta daquela cidade. Eles olham um para o outro e dizem o seguinte: estamos morrendo de fome. Está lá no texto, você pode ir acompanhando, o texto está aí na sua frente. Se os irmãos quiserem colocando na tela enquanto eu vou falando também. Eles olham um para o outro e dizem o seguinte: vamos morrer de fome. Se entrarmos na cidade, vamos morrer junto com quem está lá dentro. Se formos lá para fora, para o meio dos inimigos, eles vão nos matar. Ou seja, não temos para onde ir, não temos opções. Um deles diz o seguinte: então, já que nós não temos opção, vamos tentar num lugar que tem comida. Vamos lá nos inimigos. A chance de morrer era imensa, mas vamos lá nos inimigos. Vale lembrar a você que naquele contexto, quem tinha o maior preconceito contra os leprosos não eram as nações pagãs, era a nação de Israel. Então eles tinham uma leve possibilidade que aquele povo fizesse misericórdia com eles, o que não era para acontecer porque eles eram do povo inimigo. Quando eles chegam no arraial dos inimigos, está lá todas as tendas, as tochas com os fogos, tudo, mas não há ninguém. Não havia ninguém, eles fugiram, ou morreram, ou desapareceram, ninguém sabia, aqueles leprosos não sabiam. O fato é que chegaram no acampamento e não encontraram um só guerreiro, um só soldado. Tendas vazias, armas nos lugares, o caldeirão de sopa fervendo. Imagina assim, é tipo rapture, é tipo como é que fala quando Jesus voltar? Arrebatados. Arrebatados, arrebatou o povo, levou tudo. Aí os leprosos entram, planos ou propósitos? Os leprosos entram e eles pensam assim: acertamos na loteria. Não dá nem para acreditar, esse povo deve estar escondido em algum lugar. Aí um olhou, andou um pouquinho no meio do mato, viu que não tinha ninguém, disse: nem não. Começaram a comer, matar sua fome, beberam o que tinha por lá. E não só comeram e beberam, como de repente eles começaram a olhar a riqueza. Porque o povo vinha para a guerra e trazia muita coisa de valor. E eles olharam e começaram a ver riquezas e disseram: vamos juntar para quem? Para nós. Vamos juntar para nós. Começaram a juntar. Aí um deles disse assim: será que está certo o que nós estamos fazendo? Planos ou propósitos? O propósito de Deus é criar um povo na terra que dê visibilidade ao seu nome. O propósito de Deus é ter na terra filhos e filhas que atraiam outros para conhecerem Jesus de Nazaré. O povo de Deus estava morrendo. E eles disseram, alguém disse assim: mas será que está certo isso? Nós estamos comendo e bebendo, o povo está morrendo de fome. Nós estamos juntando riquezas e eles estão lá. E um deles, então, tem um momento de lucidez. E eu vou colocar palavras que não estão no texto e depois eu te explico. Só para você entender, ele disse assim: nossos planos não podem frustrar os propósitos de Deus. Eu sei que essa frase que eu estou falando, se tirada do contexto, muita gente pode usar por aí contra mim. Eu não estou dizendo que os propósitos de Deus são frustrados, mas eu estou sim afirmando que os propósitos de Deus sofrem impacto quando os nossos planos são egoístas, egocêntricos, ensimesmados. Quando os nossos planos não contemplam o maior.
Quando o nosso plano não contempla o propósito de Deus. Então um deles diz assim, vamos lá, e agora eu vou ler pelo menos alguns dos versículos finais para vocês. Do versículo 10, então foram, chamaram os sentinelas da porta da cidade e lhes contaram. Entramos no acampamento arameu e não vimos nem ouvimos ninguém. Havia apenas cavalos e jumentos amarrados e tendas abandonadas. As sentinelas da porta proclamaram a notícia e ela foi anunciada dentro do palácio. Irmãos, se o propósito de Deus é formar um povo, Deus escolheu pessoas para executar esse plano. Pessoas como eu, pessoas como você. Não pastor, não missionário, não obreiro ou obreira, não presbítero ou diácono, não, pessoas. Estes leprosos faziam parte do propósito de Deus de salvação. Eles são uma metáfora, eles são um exemplo, eles são um modelo para nos ensinar três coisas preciosas aqui nessa manhã. Primeiro, é que nós precisamos sempre analisar se os nossos planos não estão colidindo com os propósitos de Deus. E eu já falei muito sobre isso, não vou repetir. Mas você precisa dobrar os seus joelhos. Deus, esse plano meu, essa maneira que eu estou arquitetando a minha vida, essa maneira que eu estou conduzindo o meu business, o meu negócio, essa maneira, esse plano meu de ter uma família, esse plano meu de criar filhos e filhas, esse plano meu de ir para o Brasil ou de ficar aqui, esse plano meu de ir para lá ou para acolá, tem a ver comigo somente, meu gosto, meu desejo, meu sonho. Ou isso tem a ver com um propósito também do Senhor, ou seja, eu posso usar os meus planos, porque você deve ter planos e você deve sonhar, mas os seus planos têm que ser parte de um quebra-cabeça que forma uma linda peça. De vez em quando eu vou em casas fazer visita e eu vejo lá em cima de uma mesa, não sei se na sua casa tem isso, o pessoal bota as pedras esparramadas e aquilo ali deve ficar um ano mais ou menos, né? Um passa lá, bota uma pedra, aí o outro vem, bota outra pedra. Uma mulher esses dias para trás falou assim para mim, pastor, eu estou procurando um quebra-cabeça de 7.500 peças. Falei, minha irmã, você não tem nada a fazer na vida, não? Sim, sendo da minha conta. 7.000. Não, e ela me mostrou uma de 5.000 peças e ela não estava satisfeita. Ela falou assim para mim, eu estou procurando um lugar de botar isso aqui. Gente, sem brincadeira, tinha um negócio desse tamanhozinho, azul claro, com os shapes, você sabe. Falei, minha irmã, ela falou assim, onde o senhor imagina que vai entrar? Eu falei, eu não imagino. Pensa num cara sem imaginação, sou eu. Pô, sabe, irmãos, nossos planos são parte de um puzzle, que é o propósito de Deus, que quando colocado no lugar certo, faz sentido. Mas se colocado no lugar errado, presta atenção, você chega na peça 4.872 e seu quebra-cabeça está errado e você tem que bagunçar ele todo e começar de novo. Mas o segundo princípio que esses leprosos nos ensinam é que quem vai cumprir esse propósito somos nós, eu e você. Não vem um anjo do céu fazer, não vem o pastor mais conhecido do mundo, não vem um figurão, não. Dentro da cidade estava general, estava o rei, estava o povo do palácio. Aqueles leprosos mostram para nós que Deus usa todos nós para cumprirmos o propósito dele na face da terra. E você faz parte do cumprimento desse propósito. Terceiro ensinamento que esse texto nos mostra é que esse propósito precisa de uma coisa para ele ser cumprido: disposição nossa de entender o nosso lugar na história que Deus está escrevendo. Disposição nossa de entender o lugar na história que Deus está escrevendo. Eu sou pastor e faço isso com muito amor e carinho. Eu amo pastorear, eu amo estar aqui na frente de vocês e ensinar a palavra. Amo. Hoje eu vou fazer isso 2 vezes aqui.
e depois do almoço vou fazer lá em New Hampshire, num outro lugar, ajudando uma comunidade de irmãos. Eu amo, mas isso aqui é um grande perigo. E eu explico para vocês por quê. Você chegou aqui, você recebeu um abraço de alguém ali, ou uma orientação no estacionamento, se você precisou. Se você tem filhos, você foi ali do lado, deixou seus filhos em pessoas que estão dedicando tempo do seu domingo para cuidar deles, para dar aos seus filhos um ambiente de cuidado, de amor, um ambiente limpo, um ambiente apropriado. Talvez quando você entrou naquela porta, alguém do nosso time de recepção te desejou bom dia, mostrou uma plaquinha para você, esse é o melhor dia da sua semana, ou sorria, você ouviu algo que mexeu com você sentou aqui e a nossa equipe de louvor começou a adorar a Deus e você adorou junto e você disse, tá bom, tá bonito, tá bem feito, eu não sei, talvez você gostou do assento que você está confortável. Esses dias alguém me visitando aqui pediu para conhecer a nossa igreja, e ele sentou na cadeira e falou, Manuel, que cadeira confortável. Talvez você está dizendo que está tudo confortável, e sabe qual é o perigo disso? É você transformar o domingo no dia em que nós estamos fazendo um culto para você. Que o seu plano é frequentar uma igreja. E frequentar uma igreja que responda às suas necessidades. Olha, eu consigo ver todos vocês, tem uma coisa que eu sei. Amanhã, se você me perguntar onde você estava sentado, eu sei te dizer, hoje que eu preguei. Embora a igreja está cheia desse tanto. Mas eu estou vendo aqui alguns rostos que estiveram aqui e saíram daqui. Voltaram para cá. Talvez estão passeando, talvez estão de férias, talvez vieram visitar hoje. Tem nada a ver só com vocês dois não, tá? Tem outros. Talvez experimentaram um outro lugar e vieram. Eu não sei qual é a razão que hoje vocês estão aqui no dia que eu estou ensinando isso, mas prestem atenção no que eu estou dizendo. Igreja não existe para cuidar de você. Igreja não existe para embalar você. Igreja não existe como uma equipe de profissionais que presta serviços. Igreja é a comunidade dos filhos de Deus que aprendem a cumprir o propósito para o qual Deus nos criou. E o perigo é, quanto melhor isso aqui for, mais você fica na periferia. Entende o que eu estou dizendo? Quanto mais prontinho estiver tudo, o que você fala? Não precisam de mim. Eu já ouvi isso tantas vezes aqui, gente falou, pastor, está tudo tão bem feito, vocês não precisam de nada. Quem te falou que nós não precisamos de nada? Pode ser que a instituição chamada New Life não precise de nada, verdade, talvez, não é o caso, precisamos. Mas Deus não tem arquibancada. Deus não tem gente sentada em arquibancada. Deus tem uma família, família se senta ao redor da mesa. Então, cada um de nós tem para dar. Seja aqui, seja na sua casa, seja no seu ambiente de trabalho, seja no lugar que Deus te colocar. Você precisa entender isso. Amém, querido? Mas existe um outro princípio. Eu estou o quê? No quarto agora? Quarto princípio. Para a gente cumprir isso, olha para os leprosos. Nós temos que romper uma coisa muito importante. Nós temos que quebrar o egoísmo. E por egoísmo eu quero dar uma definição diferente para egoísmo aqui nessa manhã. Eu não estou dizendo de egoísta aquele cara que quer tudo para ele, quer ser famoso, quer ser rico, quer ser bonito, quer isso, quer aquilo, não. Eu estou dizendo de um egoísmo que é mais sutil, mas que é muito mais destrutivo. É o egoísmo de achar que tem que ser do nosso jeito. É o egoísmo de achar que tem que ser a minha agenda. É o egoísmo de achar que tem que falar como eu, cantar como eu, agir como eu, viver como eu vivo. E esse eu não precisa ser o pastor da igreja, pode ser você. Aqueles leprosos, por um momento de lucidez, eles não se tornaram o que nós somos, gente que pensa em si. Num momento de lucidez, Deus usou alguém para dizer para eles, será que é assim? Porque eles tinham a comida para eles, era só comer e encher a barriga. É mais ou menos assim, se eu estou bem, o outro que se lasque. Eles podiam juntar aquele dinheiro, quem sabe pagar um tratamento contra a lepra em alguma região daquele mundo que existisse, quem sabe construir alguma coisa para eles em outro lugar, morrer leproso, mas morrer bem. O que eles tiveram que vencer? O egoísmo, pensar só neles. Irmãos, com todo respeito eu digo para você,
Hoje nós temos mais pessoas egoístas nas nossas comunidades de fé do que em muita constituição social. Pessoas que pensam só neles. Pessoas que pensam só neles. Esse povo existe para cuidar de mim. Afinal de contas, eu pago quando paga, eu pago uma conta lá que chama dízimo. Isso é egoísmo. Deixa eu te explicar uma coisa. Na mesa, na casa, o que está em cima da mesa, ninguém pergunta quem pôs. O que todo mundo pergunta é: vamos comer juntos? Entendem o que eu estou dizendo? A mesa é a metáfora mais forte da relação celestial. O casamento é a metáfora mais forte da união nossa com Deus. A mesa é a metáfora mais forte da representação do céu. A igreja é lugar de mesa. Na mesa nós nos assentamos como iguais. Na mesa nós comemos como família, como amigos. Cuidado para você não imaginar que o egoísmo com o seu dinheiro está cumprindo algum plano de Deus na sua vida. Pelo contrário, pode ser exatamente o seu dinheiro. E eu estou cada vez mais convencido, que hoje não é a sexualidade, hoje não é a busca por poder, hoje o maior destruidor da fé das pessoas chama-se o desejo pelo dinheiro. Porque nós disfarçamos como sobrevivência, nós dizemos que é pelo bem nosso, mas na verdade nós não entendemos que o nosso coração foi ganhado por uma outra força. E essa força cria planos que colidem com o propósito de Deus. Aqueles leprosos tiveram que vencer isso. Segundo, aqueles leprosos tiveram que vencer o medo. Se nós voltarmos lá para contar que nós achamos isso aqui, será que eles não vão achar que nós somos parceiros dos inimigos? Por que nós estamos com esse tanto de coisa? Medo. Eles podiam pensar o que era muito comum. Ao contarmos para o guarda, aquele guarda mesmo nos mata, achando que isso é uma armadilha. Estão querendo fazer que a gente abra os portões para eles poderem entrar. Eles tiveram que vencer o medo. Eu não sei qual é o seu medo. Medo de se expor, medo de se entregar, medo de dedicar, medo de que você se aprofunde na relação com Deus e Deus vai pedir de você todas as coisas. Aqueles negócios que a gente tem na cabeça, né? Deus não precisa das nossas coisas. Eu não sei qual é o seu medo, mas eles tiveram que vencer o medo. Terceiro, eles tiveram que quebrar uma outra barreira muito importante, que é dizer o seguinte: eu entendo que está nas minhas mãos. Eles tinham a comida e eles tinham o ouro. Eles tinham a prata, eles tinham a riqueza. Eles precisavam ir lá. Quarto, eles venceram um conceito chamado desobediência. Eu tenho certeza que a maioria de vocês aqui sabe o que Deus espera da sua vida. Eu não acho que esse é o problema, eu não estou aqui elucidando. Eu me lembro que, eu não sei se aconteceu com você, quando eu era pequeno, eu sempre ouvi da minha vida, como eu ouvi falando para os outros, uma pessoa chegava para orar e falava assim: Deus tem planos para a sua vida. Já ouviram isso? Eu não acho que eu preciso te lembrar disso, você sabe. Mas é que você está seduzido por outros planos. Você está seduzido por um plano que chama outra mulher. Você está seduzido por um plano que chama dinheiro. Você está seduzido por um outro plano que é riqueza, fama, poder. Você está seduzido por um outro plano. E isso eu preciso te lembrar: que qualquer sedução nossa por um outro propósito é pecado e é desobediência. Jesus Cristo não morreu na cruz do Calvário, queridos, para que eu e você edificássemos os nossos próprios planos. Ele morreu na cruz do Calvário para nos salvar, para formar para si um povo que agora vai dizer o seguinte: vamos arrebanhar outros para conhecerem Jesus. Então hoje eu queria que nós terminássemos esse culto de uma maneira diferente. Se você está visitando aqui, eu quero te convidar a entrar nisso com a gente, mas sinta-se em casa. Você fala: pastor, eu vou ficar aqui sentado, não vou fazer nada. Mas eu queria que a congregação aqui, para quem eu ministro, me olhasse nos olhos. Vocês podem, eu que não posso, não consigo escanear todo mundo. Será que hoje você não precisa se arrepender como aqueles leprosos?
do que eu não sei. Mas será que aqui hoje não está acontecendo semelhante lá? Nós somos os leprosos, que encontramos a provisão. Será que esse culto aqui não é isso? Nós encontramos a provisão, mas um de nós, um leproso, eu levantei e disse: será que nós não estamos errando? E aí depende da resposta dos outros leprosos aqui. Será que não é isso que está acontecendo aqui nessa manhã? Será que vocês dois tinham que vir nesse culto nesse dia? Não podia ser domingo passado ou domingo que vem? Será que você entrou nessa igreja hoje? Será que você escolheu hoje para vir aqui, vir me ver, vir dar um abraço em alguém? Será que foi assim um estalo da sua cabeça, ou a mão do Eterno te pegou? Como disse aqueles leprosos, que eles, a mais improvável decisão deles era ir lá naquele negócio. Será que já não era a mão de Deus, por causa do propósito dele? A mão de Deus vai sempre nos despertar. Então eu queria fazer um apelo a você e convidar você para ficar de pé, se você quiser conversar e orar. Não, espera um pouquinho, você não sabe o que eu vou pedir, ó. Eu vou começar pedindo sua casa, você vai dar? Então senta. Senta aí. Meu irmão, será que nós não somos aquele leproso? Aquele leproso? Então, eu queria perguntar a você: não está na hora de você abortar alguns dos seus planos? Não está na hora de você abortar alguns dos seus planos por causa do propósito de Deus? E eu queria convidar aqueles que dizem assim: Senhor, eu quero ajustar meus planos aos teus propósitos. Não importa o que vai ser, mas eu vou ajustar. E eu preciso que o Senhor me direcione em como fazer isso. Eu queria convidar você para ficar de pé e nós vamos orar junto, para Deus trazer clareza ao seu coração. Você fica de pé, fecha os seus olhos, põe a mão no seu coração e você já começa a orar e falar com o seu Deus. Fala: Pai, eu preciso entender isso. As palavras desse homem, Senhor, as palavras desse homem, o que a palavra de Deus aqui ensina. Senhor, eu estou confuso. Traz luz, traz clareza. Se coloque como aqueles leprosos que estavam na porta da cidade. Se coloque como aqueles leprosos, olhando um para o outro, dizendo: o que nós vamos fazer? O que é o certo? O que nós devemos fazer? E você agora começa a falar isso para Deus: Senhor, qual é a equação correta? Como é que os meus planos se encaixam nos seus propósitos? Porque o Senhor não tem que botar o teu propósito no meu plano, é o contrário. Senhor, me diz aqui o que eu tenho que abortar. Que os planos de vida que eu estou fazendo, que confrontam com aquilo que o Senhor tem para mim. Pai, eu quero ser fiel, eu quero ser honesto, eu quero ser justo, eu quero ser obediente. Diz nessa manhã que eu quero ser obediente. Eu quero fazer caminhos de volta, eu quero reconstruir, eu quero ir lá, eu quero vencer egoísmo, eu quero vencer o medo, Senhor. Eu quero obedecer, porque eu entendo que eu sou, você diz para Deus que eu sou o propósito do Senhor nessa terra. Eu sou o propósito do Senhor nessa terra. E às vezes, Senhor, são as feridas da lepra que nos impedem, é a dor do coração, ou são os planos que nós edificamos. Mas agora, Espírito de Deus, eu clamo ao Senhor: vem sobre nós, vem sobre nós. Olha para essas pessoas que estão de pé, Senhor, e por graça e misericórdia do Senhor, ó Pai, agora em nome de Jesus, vem e trabalha nessas vidas, quebra barreiras. Mas irmão, você precisa dar esse passo. E eu quero dar esse momento para você. Dá esse passo de coragem. Saia da porta dessa cidade e vai lá onde tem provisão para você trazer para outras pessoas. A provisão que Deus já colocou à disposição, mas alguém precisa avisar. Alguém precisa voltar na cidade e dizer: vocês estão livres. Não tem mais cerco, já acabou, o exército foi embora. Alguém precisa avisar: você não é mais escravo de Satanás, Deus te libertou. Alguém precisa dar esse grito. Alguém precisa fazer isso em nome de Jesus. Eu vou
alto, querido. Aleluia. É uma oração nossa. Oh Deus. Oh Jesus. Eu queria pedir a você, antes de eu orar, que você fechasse os seus olhos. E eu queria perguntar, e você vai dar um sinal bem rapidinho só com a sua mão. Se tem alguém aqui nessa manhã que tem uma causa, uma dor, uma luta, que você precisa de um toque de Deus essa semana, você dá um sinalzinho com a sua mão, pode subir e abaixar a mão, só para eu saber que eu quero orar por vocês. Algo que Deus colocou no meu coração, e eu quero orar por você. Mais alguém? Mais alguém? Então eu queria pedir que vocês que estão de olhos fechados me ajudassem a interceder pelos nossos irmãos. Vocês me ajudassem a abençoar a vida deles. Pai querido, o Senhor viu cada mão. Eu não consegui contar nem gravar quantas foram, porque foram muitas. Mas Pai, aqui entre nós, a gente sofrendo. Talvez uma mão levantada dessa é um resultado de um exame. Talvez uma mão levantada dessa é uma dificuldade na família, é uma dor pessoal. Oh Deus, talvez é uma decisão ou uma indecisão. Talvez essa mão levantada, Senhor, seja um choro que ninguém vê. Nós não sabemos, eu não sei, mas uma coisa eu sei, o Senhor sabe. E eu creio, Senhor, que nessa manhã o Senhor pode realizar milagres. Eu quero interceder por esses irmãos e irmãs que levantaram as suas mãos. Igreja, você me ajuda a orar por eles? Você pede ao Senhor para que Deus possa vir de encontro. Ó Deus, cada mão dessa receba agora o abraço do Senhor. E o Senhor responde. Eu creio nas coisas mais impossíveis. Eu creio em milagres, Senhor, que nós não sabemos sequer imaginar, mas o Senhor faz. Então eu oro para que agora haja resposta a esses corações. Ó Deus, a paz do Senhor venha sobre esses irmãos e irmãs. O abraço do Senhor, a tua presença. A nossa igreja se coloca diante do Senhor, ó Deus, e clama a uma só voz pela vida deles. Clamamos juntos por milagres, amém, igreja? Clamamos juntos para que o Senhor responda, clamamos juntos para que o Senhor faça, e clamamos juntos para que o Senhor nos deixe ver a alegria no rosto desses irmãos e irmãs, num futuro bem próximo. Mas, ó Deus, nós também clamamos para que, se a mão levantada deles é um milagre que precisa de nós, nós queremos ser para eles esse milagre. Usa cada um de nós, Senhor. Usa cada um de nós. Que essas mãos levantadas encontrem aqui comunidade, que elas encontrem aqui irmãos e irmãs, que elas encontrem aqui, ó Deus, abraço, que elas encontrem aqui companheiro de caminhada. Eu quero abençoá-los, ó Deus, em nome de Jesus. Eu levanto as minhas mãos e eu abençoo meus irmãos. Você levanta a sua mão, querido, aos céus, e eu quero abençoar você com a bênção que vem do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante o seu rosto sobre nós, que Ele tenha misericórdia de nós, que o Senhor sobre todos nós levante a sua face e nos dê a paz. Que o grande amor de Deus, que foi demonstrado na cruz do Calvário, na graça de Jesus Cristo, que foi crucificado em meu e em seu lugar, e naquilo que só o Espírito Santo pode fazer. Ó Deus, que aconteça hoje na vida dos meus irmãos e irmãs, em nome de Jesus. Que você seja abençoado do alto da cabeça à planta dos seus pés. Você diz amém, querido?